sejam bem-vindos a mais um vídeo para o meu canal. Meu nome é Gustavo Bussolotti e a gente vai debater um pouquinho da parte de raciocínio lógico matemático para concursos. Acesse meu site gustavobussolotti.com.br ou entre em contato através de gustavobussolotti@hotmail.com se você quiser esclarecer alguma dúvida, mandar uma questão, esclarecer algo que seja ali do universo de concursos públicos. Então sintam-se à vontade. Esse é o nosso primeiro aulão, você pediu. Como que funciona? Durante a semana eu estou deixando uma postagem lá no meu site e estou deixando também no Google+, e no Facebook, solicitando para você alguma coisa que você tenha dificuldade e que você gostaria que fosse trabalhado aqui em um aulão comigo. Então, durante a semana, algumas pessoas me mandaram solicitação, por exemplo, de análise combinatória, parte de exponenciação, dentre outros temas, que eles gostariam que fossem trabalhados aqui. E um tema me chamou a atenção, que é a parte de grandezas proporcionais. Por que me chamou a atenção? Porque, a princípio, é um tema que a gente coloca lá, fala, isso eu sei, isso eu não tenho problema nenhum. Só que na hora que a gente pega para resolver as questões de concurso, a gente vê que não é tão fácil assim. Aquilo que a gente imagina que sabe, na hora que a gente vai resolver as questões, dá uma embaralhada e a gente acaba vendo que a gente não dominava aquele assunto. Então, a parte de grandezas proporcionais é o tema que será trabalhado nesse aulão. Pessoal, eu estou com o material aqui em mãos. Caso você não o tenha, acesse meu site. Está lá o material junto com a postagem dessa aula. Você não precisa se inscrever, não precisa deixar seu e-mail, não precisa fazer nada. É só entrar na postagem e fazer o download do material e acompanhar aqui comigo. No começo do material tem uma pergunta. O que é uma grandeza? Bom, grandeza é tudo aquilo que a gente pode quantificar. Por exemplo, tempo, dinheiro, distância. Esses daí são exemplos de grandezas. Porém, na hora que nós estamos fazendo questões, as bancas podem trazer para a gente algo não explícito. Por exemplo, eles colocam a grandeza A está relacionada com a grandeza B. Eles podem fazer isso? Podem, sem problema nenhum. Então eles ocultam ali a grandeza que vocês irão trabalhando e deixam somente o nome A, B ou C, enfim, um nome qualquer. Porém, trabalhar somente com uma grandeza não é interessante para a gente e nem para as bancas. Não dá para elas solicitarem muitas coisas somente com uma grandeza. Então o que é o objeto de nosso estudo? Duas ou mais grandezas e como elas se relacionam. Isso que é a parte interessante para a gente. Pessoal, se a gente pegar duas grandezas qualquer, elas podem se relacionar diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Como assim? Aqui no material tem um exemplo de cada uma. Por exemplo, imagine duas grandezas. Uma tinta e uma parede. São duas grandezas? Sim, uma tinta e uma parede. Como que elas se relacionam? Imagina a seguinte forma. Eu tenho uma lata de tinta e eu consigo pintar uma parede. Se eu aumentar a quantidade de tinta, vai aumentar a superfície da parede que eu consigo pintar? Aí você fala, é lógico, professor. Isso é bem claro da gente visualizar. E por que isso ocorre? Porque essas grandezas são diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Agora imagine as outras duas grandezas, tempo e pessoas. Vamos lá. A gente tem que realizar uma tarefa, tem lá um projetinho para fazer e eu tenho 10 pessoas. Essas 10 pessoas desenvolvem esse projeto em um tempo X, tempo qualquer, por exemplo, 1 hora. Se eu pego e aumento o número de pessoas, o tempo para realizar esse projeto será o mesmo? Não, o tempo vai diminuir. Você viu que inverteu? Eu aumentei a quantidade de pessoas e o meu tempo diminuiu. A mesma coisa aconteceria se eu diminuísse o número de pessoas. Eu tenho 10 pessoas trabalhando no projeto, elas demoram lá 1 hora para fazer esse projeto, e aí eu vou e diminuo a quantidade de pessoas. Passo a trabalhar somente com 5 pessoas. O meu tempo irá aumentar. Vocês repararam a troca? Por que isso ocorre? Porque elas são grandezas inversamente proporcionais. Então nós temos grandezas diretamente proporcionais, que quando uma aumenta, a outra também aumenta. E inversamente proporcionais, que quando uma aumenta, a outra diminui. Tá, mas por que é interessante a gente saber isso? Porque isso é usado diretamente quando você faz um exercício de regra de 3, por exemplo. Se você faz lá uma regra de 3 composta, é muito fácil você fazer essa conta com grandezas proporcionais, porque você é obrigado a fazer. Porém, na regra de 3 simples, é muito automático a gente fazer a multiplicação em cruz. E eu vou mostrar para você que nem sempre está certo. Então, como eu disse, nem sempre a multiplicação em cruz na regrinha de 3 simples é a forma correta da gente resolver. Olha só um exemplo. Gustavo possui uma lata de tinta de 10 litros e ele consegue pintar uma superfície de 6 metros quadrados. Quantos metros quadrados Gustavo conseguirá pintar com uma lata de 17 litros? Então
Então aqui, ó, regrinha de 3 bem simples. Nós temos uma lata de 10 litros e eu consigo pintar uma superfície de 6 metros quadrados. Agora eu tenho uma lata de 17 litros. Qual que é a metragem que eu vou conseguir pintar com essa lata? Você fala, bom, professor, isso daqui é bem simples, é só multiplicar em cruz e a gente chega no resultado. Então eu tenho 10x vai ser igual a 6 vezes 17. 6 vezes 7, 42, mais 60, 102. Dividido por 10. Então aqui, ó, é o valor do meu x. Isso vai ser igual a 10,2 metros quadrados. Sem problema nenhum. Eu tinha uma lata de 10 litros, passei para uma lata de 17 litros e minha superfície passou de 6 metros quadrados para 10 metros quadrados. Por que que isso aconteceu? Porque as minhas grandezas são diretamente proporcionais. Então, eu aumentei a capacidade da minha lata, vai aumentar a minha superfície, como eu já tinha falado anteriormente. Vocês se recordam dessas flechinhas aqui lá do seu ensino médio? Então, quando vocês viram lá no segundo, no terceiro colegial, parte de regra de 3, principalmente na regra de 3 composta, era comum a gente fazer essas flechinhas aqui. Onde estava o x, eu coloco a flechinha para cima e comparo com a minha outra grandeza. Se você não lembra, era assim, ó. Eu pego onde está o x, coloco a flechinha para cima e vejo a outra. Por exemplo, se eu aumentar a quantidade de metros quadrados, eu preciso aumentar a quantidade de litros? Preciso. Então isso daqui é diretamente proporcional. E eu coloco também uma flechinha para cima. Se fosse inversamente proporcional, colocaria uma flechinha para baixo. Regrinha de 3, simples, não tem complicação, multiplicou em cruz, está resolvido, né? Nem sempre. Vamos para o segundo exemplo, que está um pouquinho mais abaixo. Um projeto é executado por 5 pessoas em 20 minutos. Quantos minutos serão necessários para executar o mesmo projeto se 8 pessoas trabalharem em conjunto? Vamos lá, um projeto é executado por 5 pessoas em 20 minutos. Quantos minutos serão necessários se o projeto for executado por 8 pessoas? Então, novamente, aqui eu multiplico em cruz e eu tenho 5x é igual a 160. X vai ser igual a 160 dividido por 5. X vai ser igual a 32. Então, 32 minutos serão necessários para executar esse projeto. Porém, reparem, eu fazia esse projeto em 20 minutos com 5 pessoas. Agora eu estou com 8 pessoas trabalhando, eu tenho mais pessoas trabalhando. Está correta essa conta? Meu tempo irá aumentar? Quer dizer, eu fazia antes em 20 minutos e agora eu tenho mais pessoas trabalhando, eu vou levar mais tempo? Tem algo errado com essa conta, né? Isso porque essas grandezas são inversamente proporcionais. Observe, eu disse para você, na regrinha de 3, nem sempre multiplicar em cruz está correto. Você tem que verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Essas grandezas são inversamente proporcionais. Eu já havia falado, tempo e a quantidade de pessoas são inversamente. Então, o que eu tenho que fazer onde for inverso? Eu tenho que pegar e inverter. Então, eu tenho aqui, ó, 5 e 8. Eu vou transformar em 8 e 5. Aqui, onde está a setinha para cima, eu mantenho. Aqui eu tenho, ó, 20 e x. Agora sim eu multiplico em cruz. Depois de inverter o que for inversamente proporcional, aí eu faço multiplicação em cruz. Isso daqui é igual a 8x igual a 100. Então é 100 dividido por 8. Temos aqui 1, sobra 2, sobra 4, 40, 12,5. Então eu preciso de 12 minutos e meio para realizar esse novo projeto. Pessoal, repararam? Tomem cuidado, se você sempre fez a regra de 3 multiplicando em cruz, se eu fosse o avaliador da prova, eu iria colocar uma questão desse tipo, porque muita gente roda. A pessoa simplesmente vai lá, multiplica em cruz e acha que está certo. Ele encontra nas alternativas isso daqui, ele nem confere para ver se está correto, ele nem raciocina dessa forma, fala, poxa, eu aumentei a quantidade de pessoas trabalhando, eu não vou precisar de mais tempo, pelo contrário, eu vou precisar de menos tempo.
Vamos dar uma olhada como que isso daí pode ser solicitado, como que a gente tem duas grandezas sendo trabalhados ali para saber se é diretamente proporcional ou inversamente, em uma questão realmente de concurso. Temos aí uma questão da Quadrix de 2015, na prova do Banco do Brasil. Na verdade é o Cobra Tecnologia, mas é o pessoal de desenvolvimento de sistemas e da parte de tecnologia do Banco do Brasil. Assinale a alternativa que contenha duas grandezas que são inversamente proporcionais. Letra A, área de uma parede e a quantidade de tinta necessária para pintar essa parede. Foi o primeiro exemplo que eu dei aqui. Isso não é inversamente, isso é diretamente proporcional. Vamos colocar aqui, ó, gabarito. Então aqui, ó, é diretamente proporcional. Letra B, tempo de uma lâmpada acesa e o consumo de energia elétrica. Imagine o seguinte, se eu aumento o tempo que minha lâmpada fica acesa, vai aumentar ali a quantidade de consumo de energia elétrica? Vai aumentar. Então essa grandeza também é diretamente proporcional. Vamos pular a letra C, vamos para a letra D. Volume de uma caixa d'água e a quantidade de água que cabe nessa caixa. Imagine, eu tenho uma caixa desse tamanho. O quanto cabe de água? Cabe um valor X. Se eu aumento a minha caixa, vai aumentar o volume? Vai aumentar o volume. Então, a letra D também é diretamente proporcional. Letra E, tamanho do saco do feijão e o peso desse saco de feijão. Bom, imagine, se eu aumento o tamanho do saco de feijão, vai aumentar o peso do saco de feijão? Vai aumentar. Então aqui também é diretamente proporcional. Sobrou para a gente a letra C, que é a nossa esperança. Tempo para percorrer um determinado trajeto e a velocidade utilizada para percorrer esse mesmo trajeto. Pessoal, imagine o seguinte. Eu tenho um tempo para percorrer um trajeto, sair do ponto A e ir ao ponto B. Eu percorro isso daqui em uma velocidade X. Se eu aumento o tempo do percurso, a velocidade que eu estou irá aumentar? Não, ela vai diminuir. Eu estou levando mais tempo para percorrer esse trajeto, então eu estou indo mais devagar. Então isso daqui é inversamente proporcional. E o gabarito nosso fica na letra C. Questão facinha, até aqui sem problema nenhum. Essa parte que a gente viu é uma introdução para o que vem posterior. Então, isso daqui é fácil. Isso daqui a gente não tem dificuldade nenhuma em saber se é diretamente, se é inversamente. É só a gente fazer esse esqueminha da pergunta. Eu perguntar se quando um aumenta, o outro também aumenta. O que é interessante para a gente é fazer a divisão em partes proporcionais, sendo diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Isso é o que as bancas cobram mais e é o que é um pouquinho mais difícil da gente fazer. Por exemplo, o exercício da VUNESP de 2014 na Polícia Civil de São Paulo para o cargo de fotógrafo técnico pericial. Uma verba de R$ 65 mil será alocada a 3 projetos diferentes. A divisão desse dinheiro será realizada de forma diretamente proporcional aos graus de importância dos projetos, que são, respectivamente, 2, 4 e 7. Desta maneira, a quantia que o projeto mais importante receberá ultrapassa a metade do total da verba em letra A, R$ 2.500, letra B, R$ 9.000, letra C, R$ 1.000, letra D, R$ 5.000 e letra E, R$ 7.500. Pessoal, então questãozinha da VUNESP. A gente já sabe que a VUNESP tem um histórico ali de não fazer questões muito difíceis. Essa questão é fácil de ser resolvida e ela é, assim, ideal para a gente demonstrar como que a gente faz a divisão em partes proporcionais. Como que eu vou dividir alguma coisa em partes proporcionais? Primeiramente sendo diretamente proporcional, que é esse nosso exemplo. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar o meu todo que eu quero dividir. Então aqui, ó, 65 mil. Vou dividir. Eu vou dividir em 3 projetos, sendo que eles têm as respectivas importâncias 2, 4 e 7. O que eu vou fazer? Eu vou somar aqui embaixo, ó, 2 mais 4 mais 7. Esse 2 é do projeto A, o 4 é do projeto B e o 7 é do projeto C. 2 mais 4, 6. Mais 7, 13. Então isso daqui, ó, é 65 mil dividido por 13. Se eu divido 65 mil por 13, eu tenho um valor de 5 mil. O que esse 5 mil representa para mim? Ele significa o quanto será dividido para cada unidade de importância que eu tenho aqui.
Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 unidades de importância, aqui eu tenho 4 unidades de importância e aqui eu tenho 7. Para cada unidade de importância, o projeto irá receber 5.000. Então é fácil da gente visualizar. Ó. Se aqui eu tenho 2 unidades de importância, é 2 vezes 5.000, que será igual a 10.000. Aqui eu tenho 4 unidades de importância. 4 vezes 5.000, 20.000. 7 unidades de importância vezes 5.000. Vai dar 35.000. Somo. Ó, 10 com 20, 30. Com mais 35, 65. Então está correto, né? A gente dividiu tudo em partes proporcionais e chegou lá no nosso valor original. A questão quer saber para a gente o quanto que o projeto que receber o maior valor vai receber além da metade do valor que foi dividido. Então aqui eu tenho 65.000. Qual que é a metade de 65.000? É 65.000 dividido por 2. Isso vai dar 32.500. Então 32.500 é a minha metade. Ele quer saber o quanto que esse projeto recebeu a mais que a metade. Resposta da gente, 2.500. A resposta nem é interessante. O interessante aqui era demonstrar como que a gente faz a divisão em partes proporcionais. Então eu pego o montante e divido com as unidades que eu tenho aqui, ó, que irão ser destinadas para cada projeto. Esse é um exemplo bem simples, mas como nem tudo na vida é simples, a gente pode dar uma dificultada. Dá uma olhada no próximo exercício, que é um exercício da Fundação Carlos Chagas, aplicado em 2015 na prova do Manaus Prev para o cargo de técnico previdenciário. Um suprimento de 11.000 folhas de papel deve ser destinado em 3 setores, A, B e C, de um escritório. A distribuição será diretamente proporcional às necessidades de papel dos 3 setores no último mês. Sabe-se que, no último mês, o setor A consumiu 2/3 da quantidade de papel consumida pelo setor B, que, por sua vez, consumiu metade da quantidade de papel consumida pelo setor C. De acordo com o que foi estabelecido, os 2 setores que vão receber mais papel receberão, juntos, um total de folhas igual a letra A, 8.000, letra B, 9.000, letra C, 8.300, letra D, 9.900, letra E, 8.600. Então, pessoal, de volta aqui comigo, questãozinha da Fundação Carlos Chagas. 11.000 folhas serão divididas em 3 setores de uma determinada empresa, porém não foi passado para a gente os números aqui com que nós iremos fazer a divisão em partes proporcionais. A única coisa que foi falada é que essa divisão é feita diretamente proporcional. Então, ela não é inversamente, esse é um detalhe importante. E foi falado que o setor A consumiu 2/3 da quantidade consumida pelo setor B, que por sua vez consumiu metade do que foi consumido pelo setor C. Eu não sei o quanto foi consumido pelo setor C. Eu vou estipular que foi um valor X. A quantidade que foi consumida pelo setor B é metade de X, então é meio X. E a quantidade que foi consumida pelo setor A é 2/3 do que foi consumido pelo setor B. Então eu tenho 2/3 de meio. Aqui multiplicando x. Cancelo aqui, vou ficar com 1/3 de x. Então aqui consumiu 1/3 de x, aqui consumiu meio x e aqui consumiu x. Pessoal, como que nós iremos fazer nesse caso? Eu vou fazer a divisão em partes proporcionais através desses coeficientes aqui, ó. Aqui é 1. Então eu vou fazer 11.000 dividido por 1/3 mais meio mais 1. Certo? E nós iremos chegar no nosso resultado. Aqui, para fazer, eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum, pegar, fazer a divisão, depois fazer a divisão de uma divisão, pega o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Tem uma forma um pouco mais fácil da gente fazer. Eu posso levar todos esses coeficientes para um número natural?
Posso. Se eu multiplicar todos eles por 6, eu irei chegar em um outro coeficiente. Como assim? Olha, eu vou multiplicar o primeiro por 6, então é 6 vezes 1/3. Cancelo aqui, isso fica igual a 2. O segundo é meio vezes 6, que é igual a 3, metade de 6. Aqui é 1 vezes 6, vai ficar igual a 6. Então isso daqui é igual a 2, isso daqui é igual a 3, isso daqui é igual a 6. Eu vou fazer a divisão novamente aqui dos 11.000, só que agora não por 1/3, por meio e por 1. Eu vou fazer por 2, por 3 e por 6. Então eu tenho 11.000 sendo dividido por 2, mais 3, mais 6. 2 mais 3, 5, mais 6, 11. 11.000 dividido por 11. Isso daqui é igual a 1.000. O que significa isso? Significa que 1.000 será dividido para cada unidade que eu tiver aqui. Então aqui eu tenho 2, eu vou ter 2.000. 2.000 folhas. Aqui eu tenho 3, eu terei 3.000 folhas. E aqui eu tenho 6, eu terei 6.000 folhas. Faça a soma. 2 mais 3, 5, mais 6, 11. Tive as 11.000 folhas sendo distribuídas para cada departamento. Você deve estar intrigado. Fala, professor, por que eu posso fazer essa multiplicação? Porque eu estou chegando em um coeficiente que só é um multiplicado. Eu posso fazer isso. Eu poderia ter multiplicado por 6, por 12, por 18. Independente do número que eu multiplicasse ali, eu vou chegar no resultado certo. Se eu continuar com essa conta, eu também vou chegar no resultado certo. Quer ver? 11.000. Como que eu faço aqui? Eu estou somando frações. Tenho que achar o mínimo múltiplo comum entre elas. O mínimo entre 3, 2 e 1. O mínimo aqui é 6. 6 dividido por 3 me dá 2, vezes 1, 2. Mais 6 dividido por 2 dá 3. Mais 1 vezes 1, 3. 6 dividido por 1, 6. Vezes 1, 6. Então isso é 11.000 dividido por 11 sobre 6. Divisão de frações. Como que eu faço? Copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então eu inverto aqui a ordem. 11.000 eu posso cancelar por 11, aqui fica 1.000. Multiplico por 6, eu tenho aqui 6.000. Professor, o senhor caiu em número diferente. Aqui o senhor caiu no número 1.000 e aqui em 6.000. Tudo bem, só que aqui eu estava tendo 1.000 para ser multiplicado por essa unidade aqui. Agora eu tenho os 6.000 para multiplicar por isso daqui, Vocês têm que levar em consideração o valor que vocês fizeram a conta. Agora eu tenho 1/3 vezes 6.000. Aqui eu estou pegando os 6.000 que eu cheguei com o primeiro coeficiente. Então 1/3 de 6.000, cancelo, fico com 2.000. Não foi o valor que a gente chegou aqui? Foi o mesmo valor. Metade de 6.000 será igual a 3.000. 1 vezes 6.000 será igual a 6.000. Então, se eu tivesse multiplicado por 12, por 18, independente do número, a gente iria chegar no mesmo resultado. Bom, o exercício pede para a gente que os dois setores que mais consumiram folhas, o somatório deles é igual a quanto? Bom, os dois setores que mais consumiram foram esses dois. 6 mais 3, resultado igual a 9.000 e o gabarito na letra B. Bom, essa foi a divisão em partes diretamente proporcionais. Então, o que a gente faz? Pega o valor que eu quero fazer a divisão e divido pelos meus coeficientes. Vamos partir agora para a divisão em partes inversamente proporcionais. E é aqui que o pessoal tem um pouco mais de dificuldade, é aqui que o pessoal se embaralha. Não é tão diferente disso daqui, só que a gente tem que lembrar de um macetezinho que é o que vai fazer toda a diferença para a gente. Observe só, questão da Exatos em 2015 no Banpará para o cargo de técnico bancário. 3 amigos são sócios de uma empresa de tecnologia. Adão investiu o equivalente a 30% do capital da empresa. Bruno investiu 45% e Carlitos investiu o equivalente a 25% do capital da empresa. Por contrato, ao final de cada mês, o lucro e o prejuízo é distribuído entre os sócios. E, em caso de prejuízo, a distribuição deve ser de maneira inversamente proporcional ao capital aplicado por cada um deles.
No último mês, a empresa registrou prejuízo de R$ 6.450. Sobre a distribuição desse prejuízo entre os sócios, é correto afirmar que: letra A parte que coube a Adão é igual a 1.935. Letra B, a parte que coube a Bruno é igual a 2.250. Letra C, a parte que coube a Adão é igual a 2.250. Letra D, a parte que coube a Carlitos é igual a 1.500. Letra E, a parte que coube a Carlitos é igual a 1.935. Pessoal, de volta aqui agora. Então, uma questão que pede pra gente a divisão em partes proporcionais, só que inversamente proporcionais. Então, nós vimos até agora a divisão em partes diretamente proporcionais. Eu tenho R$ 6.450 para serem divididos de forma inversamente proporcional a 30%, 45% e 25%. Pensem da seguinte maneira: se fosse da forma diretamente proporcional, o que fosse o maior valor seria o que iria ficar com a maior porção da divisão. Na forma inversamente proporcional, vai ocorrer o contrário. Quem investiu mais terá a menor parcela da divisão. Vocês compreenderam? Então, por exemplo, se eu tivesse alguém que investiu quase o capital todo, ele vai ficar com a menor parte do prejuízo. Ou seja, ele vai arcar com pouca parte do prejuízo. O restante, que foi o pessoal que investiu menos, irá arcar com a maior parte. Então eu vou fazer essa divisão em 30%, 45% e em 25%. Fala, professor, não estou conseguindo sair desse exercício aqui trabalhando em porcentagem. Não tem problema. Vocês podem fazer o 6.450 dividido pela porcentagem, ou então a gente pode fazer que 30% é igual a 30 dividido por 100. Não é? Não é 30%? Olha lá, 30%. Isso daqui é igual a 3 décimos. 45% é igual a 45%. Aqui eu posso cancelar por 9, aliás, por 5. Aqui fica 9 e aqui fica 20. E aqui 25% é igual a 25%. Cancelo por 25, aqui fica 1/4. Certo, tudo bem. Isso daqui é só uma outra forma que a gente pode fazer. Como é que 6.450 será dividido em partes inversamente proporcionais? Eu vou fazer algo bem parecido com a parte do diretamente proporcional. Eu vou fazer 6.450. Só que agora eu não vou dividir por 3 décimos, 9 vinteavos e 1/4. Como ele é inversamente proporcional, eu vou fazer a divisão com o inverso disso daqui. Ou seja, eu vou dividir por 10 terços, por 20 nonos e por 4/1. Vocês repararam que eu inverti? Ah, professor, reparei. Então, o que estava em cima foi embaixo. Se eu tivesse números completos aqui, por exemplo, fosse uma divisão entre 1, 2 e 3, eu iria dividir aqui embaixo por 1, que 1/1 fica 1, meio e 1/3. Repare que eu faço a troca. Então aqui seria a mesma coisa que 1/1. 1/1, 1/2 e 1/3. Aqui, como eu já tinha 3 décimos, eu somente irei inverter. Que é a mesma coisa que fazer assim, 1/3 décimos. Como que é a divisão de fração? Copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, né? Olha lá, é o mesmo resultado. Então, para simplificar, eu apenas inverto. Então, eu vou fazer aqui, 10 terços mais 20 nonos mais 4. Faço o mínimo múltiplo comum entre esses dois e vou chegar que o mínimo é igual a 9. Então, vou ter 6.450 sobre... Aqui o mínimo vai dar 9. 9 dividido por 3, 3 vezes 10, 30. 9 dividido por 9, 1 vezes 20, 20. 9 dividido por 1, 9 vezes 4, 36. 30 mais 20, 50. Mais 36, 86. Então isso daqui vai ser 6.450
dividido por 86 sobre 9. Aqui entra o pulo do gato dessa questão. Por que entra o pulo do gato dessa questão? Se você desenvolver isso daqui normalmente, você vai pegar 6.450 e multiplicar pelo inverso disso daqui. Você não vai fazer isso. Chegou até aqui, depois que você calculou o mínimo múltiplo comum, esqueçam que esse número existe. Esqueçam. Faz de conta que ele não existe. Vocês irão removê-lo da sua conta. Você vai ficar somente com 6.450 sobre 86. Façam a divisão normal. 6.450 sobre 86. Então aqui vai ser 7. 7 vezes 6, 42. Vão 4. 7 vezes 8, 56. 60. Sobra 43. Aqui vai dar 5. 5 vezes 6, 30. Vão 3. 5 vezes 8, 40. E 43 resta 0. O que isso significa? Que eu terei R$ 75 como meu fator de multiplicação. Como assim fator de multiplicação? Vocês vão pegar a parte onde está o mínimo múltiplo comum desenvolvido. Igual aqui, onde eu já tinha desenvolvido meu mínimo múltiplo comum. Esses 30 é referente a Adão. Observe, não é 30%. É o 30 que eu encontrei aqui. Depois eu tenho 20, que é referente ao Bruno. E eu tenho 36, que é referente ao Carlitos. O que vocês irão fazer? Vocês vão pegar assim, o 30 é referente ao Adão, né? Então eu vou pegar Adão, eu vou chamar de A. A sobre 30, que é esse valor aqui, é igual ao meu coeficiente, o que eu achei, 75. Multiplico em cruz, A vai ser igual a 30 vezes 75, a 30 vezes 75, a parte de Adão é 2.250. Parte de Bruno, o que eu vou fazer? Bruno sobre 20 é igual a 75. Novamente, pessoal, toma cuidado para não confundir essa parte. Isso daqui é de extrema importância para vocês conseguirem acertar a parte de inversamente proporcional. Então, Bruno sobre 20 é igual a 75. Então, Bruno vai ser igual a 75 vezes 20, vai dar 1.500. E o Carlitos sobre 36 vai ser igual a 75. E o Carlitos vai ser igual 36 vezes 75. 30 vão 3, 42, 45. 15 vai 1, 21, 22. R$2.700. Então temos aqui o nosso resultado. O que cada um irá pagar de acordo com o que foi dividido. Olha lá, Adão vai pagar 2.250, Bruno vai pagar 1.500. Observe que quem menos vai pagar é quem mais tem a participação. Por isso que é inversamente proporcional. E o nosso Carlitos aqui, que é o que tem a menor participação, é o que mais vai pagar. Então, olha lá, vai pagar 2.700 porque ele só possui 25%. Então, onde está o nosso gabarito? Letra A parte que coube a Adão é 1.935? Não, porque a gente nem tem esse valor. Letra B, a parte que coube a Bruno é 2.250? Não, 2.250 é a parte de Adão. A parte que coube a Adão é 2.250. Então, o gabarito nosso está na letra C. A parte que coube a Carlitos é 1.500? Não, 1.500 é a parte de Bruno. E a parte que coube a Carlitos é 1.935. Não, que a gente não tem 1.935. Façam o seguinte, somem esses três valores aí rapidinho e vocês irão ver que o valor que irá ser a soma dos três é isso daqui. Só para vocês fazerem a prova real do exercício. Sempre façam essa checagem na hora que vocês estão fazendo o concurso. Que vocês podem ter errado em alguma continha. Se o valor aqui não estiver batendo a soma, vocês facilmente conseguem voltar e verificar onde erraram. Próximo exemplo, prova da Fundação Carlos Chagas em 2014 na prova da Sabesp para o cargo de analista de gestão.
Dividindo uma determinada quantia em dinheiro entre Arnaldo, Bento e Célio em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 5, respectivamente, observa-se que a pessoa que recebeu o maior valor apresentou um valor de 72.000 a mais que a pessoa que recebeu o menor valor. O valor que Bento recebeu é, em reais, igual a, letra A, 72.000, letra B, 60.000, letra C, 48.000, letra D, 80.000, letra E, 96.000. Embaixo eu chego em algo bem parecido, porém é diferente. Olha só, o sinal que vai ficar dentro de um parênteses, ficar na frente.